Vê aqui se vai ficar escuro, porque tenho certeza que está escuro ali. E as configurações? Aí já mexi em tudo aí, meu filho. Não tem mais, bora adiantar, porque deixa aí, deixa como tá. Escuro mesmo, deixa assim. Daqui a pouco dá horário, a menina acorda, não edito vida, não mando nada no horário. Gosto de adiantar as coisas. Então, pronto. Boa tarde, queridos estudantes! Como vocês estão? E como foi o final de semana de vocês? Tudo legal? Muito bem! Nesta videoaula de hoje, que será de português, falaremos sobre sinônimos. Mas o que são sinônimos? Palavras sinônimas. O que será? Vamos ver? O nosso assunto, turminha, encontra-se no livro na página 69. E nesta página diz assim, que palavras que apresentam o mesmo sentido ou sentidos semelhantes entre si são chamados de sinônimo. No nosso livro temos assim, primeira questão, leia as capas de livros a seguir. No caso aí a página 69. A primeira capa tem ciência, descobertas, teorias e experimentos divertidos, corrigindo, do autor Mike e da equipe Suzaeta, minhas primeiras experiências. Tradução de Mônica Alves. Letra A. As capas apresentadas. As capas apresentam quais elementos em comum? Observe que ambos estão falando o que? De ciência. Está relacionado à ciência, tem o que? O desenho do telescópio, tem a vidraria de laboratórios, que é a questão dos tubos de ensaio, tem a lâmpada representando o que? Descobertas, tem a roupa utilizada, né, pelos cientistas, pessoas, né, usam o que? Jaleco, luva. Tem os símbolos do DNA e do átomo, entre outros elementos que a gente vai ver aí. Letra B. Releia duas palavras presentes nos títulos dos livros. Experimentos e experiências. Marque um X na alternativa correta sobre essas palavras. Elas apresentam significados semelhantes entre si ou elas apresentam significados diferentes entre si? Para a gente entender, o que a gente pode fazer? Utilizar o dicionário. Então vamos lá. No dicionário, a palavra experimento diz assim: ação de fazer algo com o objetivo de analisar o seu desenvolvimento ou resultado. Método científico que atesta uma hipótese ou demonstra um fato conhecido. Experiência.
Na palavra experiência temos assim: conhecimento que se obtém na prática da vida, habilidade ou perícia resultante do exercício contínuo de uma profissão, arte ou ofício. Experimento. Então, lembra da nossa aula sobre o dicionário, em que o verbete ele pode apresentar vários significados daquela palavra? Um exemplo disso é o que eu acabei de ler. Na palavra experimento, uma outra palavra ligada à palavra no verbete experimento aparece justamente aqui a palavra experiência. E no verbete da palavra experiência apresenta a palavra experimento. Então elas são o quê? Sinônimas. Por que elas são sinônimas? Porque o seu significado vai ser o quê? Parecido. Então vocês vão marcar um X aí, onde diz assim: elas apresentam significados semelhantes entre si. Vejam alguns exemplos de sinônimos. Temos aí alegria, felicidade, caridade, bondade. Vamos ver outros exemplos? Temos aqui as palavras. Temos aqui as palavras encontrar, devagar, caminhar, mal, distante e calmo. Vamos encontrar agora quais são os sinônimos dessas palavras. Tenho aqui andar. Vai ser de qual? Encontrar, devagar, caminhar, mal, distante ou calmo. Justamente vai ser de caminhar. Então, caminhar e andar são palavras sinônimas. Temos encontrar. Encontrar é o mesmo que ou próximo, o seu significado. Encontrar
Seu significado é semelhante ao de achar. Devagar, lento. Aqui, mal. Um bolo que estava... Não, bolo não. Aqui na palavra mal, o seu sinônimo é a palavra ruim. Na palavra distante, o sinônimo é o mesmo de longe. Na palavra tranquilo, uma pessoa que ela é tranquila. Na palavra calmo, quando eu falo Carlos é calmo, é a mesma coisa de eu falar que Carlos é tranquilo. Este foi os sinônimos que trabalhamos nesta videoaula. Vamos agora aos... tá horrível essa aula, velho, na moral. Agora você vai para os antônimos. Né? Então aqui, turminha, são os sinônimos dessas palavras aqui. Eu tô com muita dor na coluna. Por que não tomou? Hoje de noite, por favor, bote Débora pra dormir, porque não dá não, velho. Toda noite eu boto ela pra dormir. Não, então eu vou colocar antes de você deitar, certo? Você a gente vai apagar tudo, fechar tudo. Eu vou ficar ali com ela. Quando ela dormir, aí você vem e deita. Porque não dá não, né? Olha isso no livro. É, eu que não botei. Então aqui, turminha, temos os sinônimos. Encontrar, achar, devagar, lento, caminhar, andar, mal, ruim, distante, longe, calmo, tranquilo. Vamos agora para os antônimos. Os antônimos, turminha, vai ser o quê? Palavras que apresentam sentidos contrários entre si. Então vamos lá. No nosso livro, na página 70, diz assim: leia a sinopse de um livro. 3 noites de medo. Esse é o título do livro. Página 70 diz assim: leia a sinopse de um livro. 3 noites de medo.
Cecília acorda no meio da noite, ouve ruídos e com eles surgem os medos. Precisa vencê-los a qualquer custo. Enchendo-se de coragem, dirige-se àquela porta misteriosa. Abre-a e, quem sabe, os mistérios que se escondem na escuridão? Letra A. O que você imagina que Cecília pode encontrar ao abrir a porta? Pensa aí direitinho. Letra B. Releia 2 palavras da sinopse. Medo e coragem. Marque um X na alternativa correta sobre essas palavras. Elas apresentam significados contrários entre si ou elas apresentam significados semelhantes entre si. Vamos ver o que o nosso dicionário traz no seu verbete sobre medo e sobre coragem? Como eu falei anteriormente, no dicionário, no momento que vamos efetuar a procura de uma palavra e achamos o verbete dela, observem que vai ter o quê? A numeração de quantos verbetes vai ter aquela palavra. Então, um dos verbetes vai trazer justamente um dos verbetes na numeração. Como eu falei anteriormente, no dicionário, turminha, quando a gente pesquisa uma palavra, tem o que lá? O verbete, né, a palavra, e vem vários verbetes, vários significados daquela palavra. E normalmente elas vêm o que? Numeradas. É numerada. Número 1, aí vem o significado. Número 2, o segundo significado daquela mesma palavra. Então, os antônimos, assim como os sinônimos, também vai estar inserido como verbete daquela palavra. Então, temos aí a palavra medo. Medo. Sentimento de viva inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário, de ameaça, pavor, temor, receio. Então, receio, temor, pavor são que sinônimos da palavra medo. Agora vamos ver o que traz a palavra coragem. Coragem. Energia moral ante situações aflitivas ou difíceis. Então, vimos que medo vai ser justamente o quê? O sentimento de inquietação por algo que ainda vai acontecer ou no real ou imaginário. Enquanto a coragem vai ser justamente o quê? Uma energia moral ante situações aflitivas ou difícil. Então, medo e coragem, o significado é totalmente contrário. Tanto que a gente não encontra a palavra coragem como sinônimo da palavra medo. A gente encontra outras palavras como sinônimo. Então, a palavra que demonstra o oposto vai ser justamente o quê? Os antônimos. Então, vocês vão marcar aí
Então, vocês vão marcar o primeiro quadrinho que diz que as palavras medo e coragem, apresentam significados contrários entre si. Não é diferente, é contrário, é totalmente o oposto. Exemplo, uma pessoa que ela está alegre, qual é o contrário de alegre? Triste. Qual é o contrário de abriu? É fechou. Então, alto, baixo. Eu não posso levantar o braço? Então, para mim, não dá para fazer. Não, você só vai falar a palavra. Exemplo aqui, eu tenho a palavra depois. Qual é o antônimo da palavra depois? Antes, é totalmente o contrário. Vamos ver mais alguns exemplos? Temos aqui estas palavras aqui. Vamos agora encontrar o antônimo, o contrário dessas palavras. Um ambiente que está sujo, qual é o contrário? Muito bem, limpo. Algo que é grande, qual é o contrário de grande? Pequeno. Muito bem. Um local escuro, ele pode se tornar um local claro, isto mesmo. Algo que está dentro, porque antes ele estava o quê? Fora. Um caminho estreito, ele pode ser também o quê? Largo. Muitos, qual é o contrário de muitos?
poucos. Frio, quente. E de forte, qual é o contrário de forte? Fraco.